Há um mistério que atravessa a vida de todos nós, mas que poucos se atrevem a decifrar. Porque os momentos mais decisivos da nossa jornada são, quase sempre, acompanhados pela solidão. Essa pergunta ecoa no coração como um enigma espiritual. Você já se perguntou por quê? Justamente quando a vida parece se preparar para algo maior, você é levado para um espaço de silêncio, afastado do movimento, separado até das pessoas que antes eram presença constante. Napoleon Hill dizia que o silêncio e o recolhimento são como laboratórios invisíveis da mente criadora. É no espaço do vazio, onde não há ruídos externos, que nasce o poder do pensamento organizado, da autossugestão e da disciplina mental. Joe Dispenza reforça essa visão quando afirma que o isolamento é a condição perfeita para quebrar os automatismos que sustentam as mesmas conexões neurais todos os dias. Ao se afastar do que é familiar, você interrompe o ciclo repetitivo da rotina e cria espaço para um novo padrão se instalar. Existe então uma ponte invisível entre fé e neurociência. No recolhimento, a mente deixa de reagir a tudo o que vem de fora e começa a moldar a realidade a partir de dentro. É como se o isolamento fosse uma chave secreta, um campo silencioso onde fé e ciência se encontram, apontando para a mesma verdade. É no silêncio que você renasce. A metáfora mais perfeita para esse processo é a do casulo da borboleta. A lagarta precisa se recolher, precisa se desfazer de si mesma para que uma nova forma possa nascer. Para quem olha de fora, o casulo parece prisão, mas para quem vive por dentro, ele é passagem. E talvez seja justamente isso que o isolamento significa. Não um castigo, mas o espaço sagrado onde a antiga identidade se dissolve para que uma nova possa emergir. Esse vídeo tem, coloque a duração do vídeo aqui, de duração, e cada minuto será uma jornada de revelação. Se você já se sentiu sozinho, rejeitado ou esquecido no momento em que mais precisava de força, saiba, você não está só. O isolamento não é o fim, é o começo da promessa. O isolamento nunca foi abandono, embora muitas vezes pareça. Existe uma diferença sutil, mas poderosa, entre estar só e ser esquecido. Quando a vida nos retira do barulho, não é para nos punir, é para nos conduzir a um espaço secreto dentro de nós, onde as respostas não vêm de fora, mas brotam de dentro. É nesse lugar silencioso que se revelam novas perspectivas, novas ideias, novos caminhos que não poderiam nascer em meio à agitação cotidiana. Napoleon Hill lembrava que toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Quando o silêncio é forçado, quando as distrações nos são arrancadas, somos lançados a um campo fértil de criação. A mente, liberta do excesso de estímulos, começa a trabalhar de maneira diferente. É como se o terreno interno fosse lavrado para receber uma nova semente. A neurociência espiritual mostra que a redução do ruído externo permite que o cérebro desacelere, entrando em frequências mais lentas, como as ondas teta. É nesse estado que a mente mergulha no inconsciente e acessa intuições profundas, aquelas que não surgem em meio ao corre-corre, mas apenas na pausa. O isolamento, portanto, se torna um portal de revelações. Se você se permitir um momento de quietude, mesmo que breve, perceberá essa mudança. 10 minutos de silêncio absoluto, sem estímulos, sem telas, sem palavras, já são suficientes para notar que os pensamentos se comportam de outro modo. Eles não precisam ser combatidos, apenas observados, como nuvens que passam diante do céu da consciência. Aos poucos a mente se reorganiza, e aquilo que antes parecia confusão começa a se alinhar. O isolamento, então, deixa de ser visto como vazio, e passa a ser compreendido como espaço. Espaço para escutar o que antes era abafado. Espaço para perceber que na sala secreta da consciência não há abandono, mas um convite silencioso para renascer. Muitos acreditam que o isolamento é algo a ser vencido, como se fosse um inimigo. Por isso resistem, lutam, buscam escapar a qualquer custo, mergulhando em distrações digitais e sociais que apenas acrescentam mais ruído ao que já estava confuso. Essa fuga silenciosa cria um bloqueio vibracional, uma barreira que impede que o verdadeiro propósito da solidão se manifeste. Neville Goddard nos lembra que o poder da imaginação se revela justamente no silêncio da solidão. Quando o mundo externo perde força, o mundo interno começa a ganhar vida. É nesse espaço íntimo que a imaginação pode se tornar mais real do que aquilo que os olhos enxergam. A solidão, então, deixa de ser um peso e se transforma em palco secreto da criação. Mas quando alguém não aceita o isolamento,
perde uma oportunidade rara, a chance de treinar a mente para sustentar a visão antes da promessa se concretizar. O que deveria ser um tempo de fortalecimento se torna apenas um tempo de resistência. Essa negação prolonga o vazio, porque em vez de criar, a pessoa apenas luta contra aquilo que já está acontecendo. Quando se permite dialogar com a solidão, algo diferente acontece. O silêncio se torna aliado. A mente livre de estímulos externos pode começar a construir imagens internas que vibram em direção à promessa. Basta escolher uma visão, um cenário de futuro e vivê-lo em primeira pessoa, no silêncio do coração. Assim, a solidão deixa de ser ausência e se torna presença criadora. É nesse instante que a solidão se revela pelo que realmente é, não um castigo, mas um laboratório secreto da imaginação. O lugar onde o invisível começa a se tornar real, e onde o espírito se fortalece para sustentar a promessa que ainda está a caminho. Há momentos em que Deus nos retira de ambientes e relacionamentos que, aos nossos olhos, pareciam necessários. Essa retirada pode doer, pode soar como perda, mas na verdade é uma preparação. Greg Braden nos mostra, a partir da sabedoria ancestral, que ciclos de transição exigem afastamento de influências externas para que a frequência pessoal se eleve. É como se a vida ajustasse a sintonia, limpando o campo vibracional para que a nova etapa possa florescer. O grande sabotador desse processo é o apego a vínculos tóxicos, que mantém padrões de escassez e limitação. Manter pessoas, ambientes ou hábitos que não correspondem à nova vibração é como tentar atravessar um deserto carregando peso desnecessário. Esses vínculos drenam energia e retardam o florescimento da promessa. A Bíblia oferece um reflexo poderoso desse mistério. Antes de chegar à terra prometida, Moisés precisou atravessar o deserto. O deserto era lugar de solidão, de provação, mas também de transformação. Era necessário se afastar das antigas influências para que o povo pudesse se alinhar ao propósito maior. O isolamento, nesse sentido, não deve ser interpretado como punição, mas como purificação vibracional. É o espaço onde velhas conexões se dissolvem, abrindo caminho para novas conexões alinhadas com a promessa. O afastamento não significa que você foi esquecido, significa que está sendo moldado. Assim, quando Deus afasta pessoas antes da promessa, Ele não está tirando algo de você, mas protegendo o que Ele está gerando dentro de você. O silêncio das ausências se torna, então, a preparação invisível para o encontro com a promessa que aguarda o tempo certo para se revelar. Esperar nunca é simples. Existe em nós uma tendência quase automática de querer que tudo aconteça imediatamente. E quando os resultados não vêm no tempo que desejamos, nasce a ansiedade. Joe Dispenza explica que, quando a mente insiste em controlar os resultados, ativa o circuito de ameaça. O córtex pré-frontal se torna ansioso e a amígdala dispara sinais de alerta. O corpo inteiro entra em estado de tensão, como se a promessa estivesse em risco. Essa impaciência silenciosa tem um preço. A ansiedade bloqueia a liberação da dopamina antecipatória, que é o neurotransmissor da motivação e da esperança. Em vez de alimentar a fé no processo, o cérebro passa a interpretar a espera como perigo. A promessa deixa de ser sentida como possibilidade e passa a ser vista como ausência. No entanto, quando conseguimos trazer o corpo para um estado de coerência, algo profundo acontece. A respiração ritmada, 5 segundos inspirando, 5 segundos expirando, cria harmonia entre coração e cérebro. Esse alinhamento muda a química interna, reduz a ansiedade e permite que a mente aceite o ritmo do processo. Não é um truque mental, mas uma reprogramação biológica que devolve paz ao corpo. A metáfora da semente ilustra bem esse mistério. Se alguém tenta forçar a semente a brotar antes da hora, ela apodrece. O tempo de Deus é semelhante, invisível, silencioso, mas perfeitamente ajustado. A espera, por mais difícil que pareça, é o espaço em que as raízes se aprofundam antes que os frutos possam aparecer. Assim, o isolamento somado à espera não é atraso, mas lapidação. É o tempo em que o corpo aprende a descansar, a mente aprende a confiar e o espírito se fortalece para receber o que já está preparado. O tempo de Deus não é demora, é cuidado. O isolamento é muitas vezes visto como tempo perdido, mas na verdade é o oposto. É o campo mais fértil de transformação. Bruce Lipton, ao falar sobre epigenética, nos mostra que o ambiente molda a expressão genética. No isolamento,
O ambiente externo deixa de comandar e o novo ambiente interno começa a reconfigurar quem você é. É como se cada silêncio, cada pausa, cada ausência fosse um código reescrevendo a forma como você se manifesta no mundo. O maior risco desse período é vivê-lo como espera passiva. Quem apenas aguarda sem se permitir reconstruir, perde a riqueza da metamorfose. O isolamento não foi feito para ser um vazio sem sentido, mas um ateliê secreto, onde velhos padrões se dissolvem e novas identidades começam a nascer. É nesse espaço que as limitações herdadas são abandonadas e novos estados de ser se formam. Registrar essas transformações é como dar testemunho ao próprio renascimento. Ao observar diariamente quais padrões estão sendo desfeitos e quais novos sentimentos e percepções estão surgindo, é possível enxergar com clareza que a solidão não é estagnação, mas movimento invisível. Cada palavra registrada se torna prova de que o casulo está cumprindo sua função. A metáfora do ouro ilustra esse processo com precisão. Para se tornar puro, o ouro precisa passar pelo fogo. O isolamento é esse fogo invisível. Não queima para destruir, queima para purificar. Não afasta para punir, afasta para refinar. É nesse silêncio ardente que o ser humano se descobre mais forte, mais consciente, mais próximo da promessa que lhe aguarda. O casulo, portanto, não deve ser temido. Ele é o campo de metamorfose onde o antigo se dissolve e o novo se prepara para voar. O isolamento é o espaço entre o que fomos e o que estamos destinados a ser. O isolamento nunca foi sobre castigo, sempre foi sobre preparo. A solidão que tanto incomoda é, na verdade, o útero espiritual onde Deus gera uma nova versão de você. O afastamento não é ausência, é proteção. É um espaço onde velhas conexões se dissolvem para que a promessa possa nascer em terreno fértil. Napoleon Hill dizia que a disciplina do pensamento solitário é o solo onde ideias grandiosas germinam. Neville Goddard lembrava que o silêncio é o palco secreto da imaginação criadora. E entre essas duas visões, encontramos uma mesma verdade. É no recolhimento que a mente aprende a sustentar aquilo que ainda não se manifestou. O casulo, para quem vê de fora, parece prisão, mas para quem está dentro, é passagem. Dentro dele, a lagarta se desfaz de sua antiga forma para renascer em asas. Assim também é com você. O isolamento não é o fim, mas o caminho invisível onde se aprende a carregar, em vibração, a promessa que ainda está a caminho do mundo físico. E agora quero lançar um desafio para você que me acompanhou até aqui. Nos comentários, escreva uma frase que resuma o que o isolamento tem ensinado a você. Pode ser uma palavra, pode ser uma metáfora, pode ser uma revelação que surgiu em seu coração. Escreva como se estivesse registrando no diário da sua metamorfose. Quero ver até onde esse silêncio já tem te transformado.